Olá, caríssimos irmãos e irmãs, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Bem-vindos à nossa aula sobre o Evangelho de São Marcos. Nós fizemos a aula passada sobre o Evangelho de São Mateus e agora vamos ao conteúdo do Evangelho de São Marcos. Mas antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, nós vamos iniciar com a nossa oração ao Espírito Santo do Papa São Paulo VI. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Um coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, o conteúdo anterior que nós estudamos sobre o Evangelho de São Mateus, eu disse que estava no livro do Javier Picasa, editado pela editora Paulinas, e agora para o conteúdo de São Marcos, São Lucas e os Atos dos Apóstolos, nós vamos seguir esse livrinho que está aqui atrás de mim, Chave para a Bíblia, do Wilfrid Harrington. Esse volume do Harrington nós o seguimos praticamente na íntegra para todo o Antigo Testamento. E agora para o Novo Testamento, vou segui-lo para São Marcos, São Lucas e os Atos dos Apóstolos e possivelmente também São João, as Cartas Paulinas. É um texto bastante condensado e não é difícil de compreensão. Então acho que vamos nos compreender bem, né, com o Harrington. Vamos lá. Vamos hoje então ao Evangelho de São Marcos. O testemunho da tradição e a crítica textual apontam o autor do segundo evangelho como o Marcos, citado inúmeras vezes no Novo Testamento. Eu vou passar aqui as citações nas quais aparecem esse Marcos, que a tradição diz ser o autor do segundo evangelho. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 12 e 25, capítulo 13, versículos 5 e 13, capítulo 15, versículos 37 e 39, Carta de São Paulo aos Colossenses 4, versículo 10, Bilhete a Filemon, versículo 24, né? Carta a Filemon é um bilhete, né, petitinho. E segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Então ele é muito citado no Antigo Testamento, sobretudo nas cartas de São Paulo. O Evangelho, o segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, foi escrito para cristãos não judeus, provavelmente que habitavam em Roma, dado as frequentes traduções de termos aramaicos, como Boanerges e Talitacum, e de termos gregos, como lepta, moeda, e o aramaico gábata, para pretório. Esses termos eram termos conhecidos dos romanos. Outro dado favorável da tradição é que o autor tenha sido o Marcos, discípulo de São Pedro, e que tenha sido escrito o seu evangelho em torno antes do ano 70. E aí a tradição diz entre 64 e 70. A geografia que ele utiliza é imprecisa porque ele não morava na Palestina, o que deixa notar que desconhecia todo o território percorrido por Jesus, mas que, por outro lado, sabia toda a história ocorrida com ele a ponto de saber colocar tudo por escrito. Então é muito verossímil que ele fosse um discípulo de São Pedro, como diz a tradição, ou que tenha sido um discípulo de São Paulo e depois tenha se encontrado com Pedro e tenha colocado por escrito o testemunho que ele ouviu de ambos os apóstolos. O autor é um homem de linguagem simples que usa a linguagem quase coloquial. É comum, né, quando você pega o texto grego, ver que ele repete as expressões como kaiauton, kaielfos, kai, kai, kai. O kai no grego é e. Como a gente tivesse, se nós estivéssemos falando coloquialmente e usássemos muito a conjunção e.
E ele foi, e ele veio, e ele voltou, e ele subiu, e ele desceu, e ele acordou, e ele dormiu, e ele comeu. Todo o tempo, né? O evangelista, diz Wilfred Harrington, só usa as construções frasais mais simples. Por outro lado, suas narrativas são vívidas e nítidas. Outro traço característico de São Marcos são as aparentes redundâncias, como por exemplo em Marcos 1,32. Naquela tarde ao pôr do sol. Se é à tarde, é ao pôr do sol. Porém, Harrington diz que essas aparentes redundâncias temporais, outras vezes geográficas, servem ao seu estilo, ao estilo dele contar a história de Jesus, para dar precisão e vivacidade ao seu relato. Além destas aparentes redundâncias, há no Evangelho um duplo passo, em que o evangelista, em uma frase, anuncia um fato e na frase seguinte narra o fato. Como, por exemplo, em 14:35 seguintes, na narração da agonia de Jesus no Getsemane. Primeiro, ele informa. Jesus orava para que fosse possível passasse dele aquela hora. E depois, ele escreve o que aconteceu, Jesus dizendo: Abba, ó Pai, a ti tudo é possível, afasta de mim esse cálice. Então, este duplo passo de anunciar o que vai acontecer e depois descrever o que aconteceu está presente em todo o Evangelho. Durante muito tempo, o Evangelho de São Marcos foi considerado uma versão abreviada de São Mateus. Foi, por muito tempo, pensado assim. Porém, com a crítica textual e a crítica das redações, são dois recursos da exegese moderna, contemporânea, descobriu-se que não só Marcos é mais antigo que Mateus, mas que Mateus pode até ter São Marcos como fonte, como inclusive tem uma das vertentes da exegese, que dizem que as fontes de São Mateus São Marcos é fonte Q. Fonte Q, vocês se lembram lá na primeira aula sobre o Novo Testamento, é a coletânea dos ditos de Jesus, uma suposta coletânea dos ditos de Jesus que circulou antes dos evangelhos escritos. Ele é mais sucinto, ele é o mais sucinto dos evangelhos. Os discursos de Jesus são curtos e São Marcos conservou 3. O discurso em parábolas, o discurso da comunidade e o discurso escatológico. O evangelista segue seu próprio método e esquema e não dependeu de outro texto anterior para estruturar o seu evangelho. Possivelmente ele tenha tido algum contato com a fonte Q. Inclusive, Mons. John Deber, quando era nosso professor, dizia que uma das fontes de São Marcos era a fonte Q. Todo o Evangelho é escrito a partir da pergunta: quem é Jesus? E para dar essa resposta, o evangelista realiza um inclusio. Na aula passada, sobre São Mateus, eu expliquei o que é o inclusio. É a repetição de uma palavra, de um termo ou de uma frase, no começo e no fim de um texto, para dizer o que é importante para o seu autor, né? Técnica literária que São Marcos utiliza. Em 1:1, capítulo 1, versículo 1, São Marcos começa o seu evangelho assim: Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que ele vai contar no seu escrito. Ele vai contar a boa nova, a boa notícia, o bom anúncio, o anúncio bom de Jesus. Deus salva, lembremos a tradução do nome de Jesus, Deus salva, Jesus Cristo. Aquele Jesus, aquele homem de Nazaré chamado Jesus, ele é Cristo, ele é Messias. Início do Evangelho de Jesus Cristo, e ele não é um Messias qualquer, não é um Messias mundano, ele é Filho de Deus. Tudo isso está condensado no primeiro versículo do Evangelho. E em 15:39, na crucificação de Jesus, o centurião romano exclama: verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Todo o Evangelho será construído para responder a esta pergunta: quem é Jesus? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, São Marcos vai contar quem é esse Jesus. Aquele Jesus que o centurião romano reconhece como Filho de Deus crucificado. Na primeira parte do Evangelho, capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 8, versículo 30,
A questão sobre quem é Jesus é levantada diversas vezes e com diversas respostas. Os líderes judeus recusam as evidências dos sinais e da doutrina exposta por Jesus. Os discípulos até reagem com algum assombro diante dos milagres, mas não sabem quem ele é. Outros ficam impressionados com ele, mas pensam que ele é como algumas figuras do passado, ou Elias, ou algum dos profetas. Só os demônios, interessante isso aqui no Evangelho de São Marcos, só os demônios sabem quem é Jesus. E quando eles revelam que ele é o Filho de Deus, Jesus lhes impõe o silêncio. O clímax da primeira parte é a confissão de fé de São Pedro. Tu és o Cristo. Ao mesmo tempo, como os gonzos de uma porta, como a dobradiça da porta que une a porta ao portal, abre-se a segunda parte do Evangelho justamente aí, quando os discípulos o reconhecem como Messias, os discípulos em Pedro. Pedro é o porta-voz do grupo dos discípulos. E ali começa a segunda parte do Evangelho. Seu destino de morte e ressurreição responde às perguntas da primeira parte. O evangelista São Marcos, assim como São Mateus, faz compreender que a profissão de fé de São Pedro não nasce de uma gradual descoberta feita pelos discípulos, que eles foram convivendo, sabendo, descobrindo quem era Jesus. Na verdade, São Marcos retrata os discípulos como incrédulos, reticentes, desconectados daquilo que Jesus está falando. Não raras vezes eles não compreendem. Jesus está falando de uma coisa, eles estão pensando noutra, como no episódio lá de Jesus no barco, dizendo para os discípulos: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles estão pensando que Jesus está falando do pão, porque eles só têm um pão no barco, e eles estão pensando que aquele pão não vai dar para que todos comam, E aí Jesus os repreende: mas será que não é possível que vocês não entendem aquilo que eu estou dizendo? Como São Mateus, São Marcos faz notar que a confissão de fé em Jesus só pode brotar de uma revelação vinda do alto. São Mateus vai dizer: olha, você não disse isso por si mesmo, foi o Pai que te revelou. No entanto, anota Wilfred, isto é ainda a primeira etapa da iluminação. O fato de descobrirem que Jesus é o Messias, que Jesus é Cristo, ainda não lhes revela perfeitamente, completamente quem é Jesus. Eles ainda estão com aquela concepção do seu povo, do seu tempo, do Messias político, do Messias que virá para libertar o povo do domínio do Império Romano. Somente o Senhor ressuscitado vai abrir completamente os olhos dos discípulos. Por ora, os discípulos são instados a guardar silêncio sobre ele. Por essa característica do Evangelho de São Marcos, há exegetas que afirmam que o Evangelho de São Marcos foi escrito com finalidade catecumenal para ser proclamado todo ele na vigília pascal. Porque, de fato, o batismo dos catecúmenos é a iluminação daquele que entra na igreja. Ele abre os olhos, ele vê o Cristo, ele reconhece o Cristo. Então, o Evangelho de São Marcos teria uma finalidade catecumenal para ser lido na solene vigília pascal como um grande anúncio de Jesus para aqueles que estão sendo iluminados. Então, de certo modo, o discípulo que está sendo batizado se identificaria com os discípulos no decorrer do Evangelho, que não entendem, que não compreendem, que ouvem, que não sabem, que confundem, e só vão compreender plenamente Jesus no seu mistério pascal. Ele se presta a guardar o segredo messiânico, Jesus faz isso, para ser revelado apenas no clímax da cruz, por dois motivos. O primeiro, para que o povo não confundisse o ministério de Jesus com outros messias que apareceram antes dele, mesmo no tempo dele, ou com aquela ideia geral que o povo fazia do Messias, que viria para libertar o povo do domínio do Império Romano. Somente a cruz vai revelar plenamente que tipo de Messias é Jesus. O segredo messiânico está implícito nas perguntas que aparecem no Evangelho. Quem é este filho do homem? Quem é este médico? Quem é este noivo? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? A resposta é sempre a mesma. Para os cristãos que leem São Marcos, a confissão "Tu és o Cristo" é a sua profissão de fé. Eles sabem quem é o que acalma o mar, quem é o que cura, quem é o que expulsa demônios.
O cristão da comunidade que está ouvindo o Evangelho sabe. Mas o Evangelho está sendo escrito para guardar esta revelação para o momento clímax da crucificação de Jesus. Porém, logo após a confissão de fé de Pedro, Jesus fala abertamente da paixão aos seus discípulos e Pedro reage vigorosamente. Este é o momento decisivo na revelação de Jesus, diz Wilfred Harrington. Até agora, ele não afirmou nada explicitamente sobre a sua messianidade para não dar aso à má interpretação. Pedro o chama de lado e o adverte: Senhor, que isso não te aconteça. Por sua vez, Pedro é repreendido por Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Hipage opsomou Satanás. Estas palavras lembram as palavras de Cristo a Satanás na tentação do deserto, em Mateus 4,11. Afasta-te de mim. A incompreensão dos discípulos, diz a Bíblia de Jerusalém, na nota da Bíblia de Jerusalém sobre a incompreensão dos discípulos ao anúncio da paixão, não se refere à verdadeira personalidade de Jesus, mas a respeito do mistério da sua morte. A ideia de um Cristo Rei antes da morte de cruz escandaliza-os, porque eles ignoram o que é a ressurreição. Pedro e, por conseguinte, os discípulos fazem a vontade de Satanás. Olha só que interessante. E não a de Deus, neste episódio, porque tentam induzir a Jesus a se afastar do papel messiânico dado pelo Pai e ajustar-se ao papel messiânico popularmente aceito, ou seja, a tornar-se o Messias político que o povo desejava. Isso o levaria longe para o projeto do Pai, para aquilo que o Pai pediu do Filho, para aquilo que o Filho estava disposto a realizar. Nesse sentido, Pedro e todos os que são como ele se colocam do lado dos homens, em oposição ao desígnio salvador de Deus, e se alinham com Satanás. Isso aqui é bastante interessante, bastante sério. Na composição do Evangelho, a passagem está colocada no lugar do qual o evangelista quer mostrar para a sua comunidade quem é Jesus. O versículo 31, que traz o primeiro anúncio da paixão, é um eco do credo desenvolvido após o querigma. O que era o querigma? Era o anúncio de Cristo morto e ressuscitado, realizado pela igreja. Está lá no versículo 31. Jesus sofreu muito da parte dos anciãos e dos... Estou fazendo aqui uma citação do Wilfred Harrington. Jesus sofreu muito da parte dos anciãos, dos mestres da lei, foi morto e ressuscitou. Fecha aspas. E isso é o que Jesus prediz aos seus discípulos no versículo 31 e é o que a igreja anunciará no querigma. A reação de São Pedro e a repreensão de Jesus tem muito a ver com o princípio da compreensão de Jesus dentro da comunidade. Quem é este Jesus? Em nível mais profundo, Jesus é o Senhor que se dirige à sua igreja. E Pedro representa a comunidade dos fiéis falíveis, pecadores, que confessam corretamente, mas depois, logo em seguida, interpretam incorretamente e fazem uma confusão. Para São Marcos não basta dizer tu és o Cristo, dizer isso da boca para fora. Para ele é preciso entender, compreender quem é Cristo, qual a natureza da sua missão. Os cristãos não podem ter um Senhor ressuscitado sem que tenham também um Messias sofredor. Não podem ser discípulos sem palmilhar a estrada do sofrimento e seguir Jesus, a sua morte cruenta. Tudo isso, porém, presente em um texto extremamente denso e conciso. Ao contrário dos 3 outros evangelistas, São Marcos não escreve um evangelho extenso nem discursos muito longos, ele é muito conciso. Já percebemos isso no primeiro versículo do Evangelho, né? No qual ele diz muito com poucas palavras. Em todo o Evangelho, Jesus manda que os discípulos se calem quando o reconhecem como Messias. E aqui é a segunda característica do Evangelho de São Marcos, que é o segredo messiânico. Ele também manda que os miraculados se calem, que não contem para ninguém quem os curou. Manda que Pedro, Tiago e João
após testemunharem a transfiguração no alto do Tabor, também se calem e não contem a ninguém aquilo que eles tinham visto e ouvido, até que ele ressuscitasse dos mortos. A população em geral não sabe quem ele é, mas somente os demônios o sabem, e quando ele expulsa os demônios, ele impõe o sigilo sobre os demônios. O sigilo messiânico encontra-se apenas na primeira parte do Evangelho, porque na segunda parte do Evangelho já abre-se o início da revelação de quem é Jesus. A incompreensão dos discípulos, porém, permanece nas duas partes, tanto na primeira como na segunda. O motivo para ambas as coisas é diferente. A imposição do sigilo atenua-se na segunda parte, enquanto cresce a incompreensão dos discípulos. A identidade de Jesus e a natureza da sua missão constitui-se como a substância do segredo messiânico, diz Wilfred Harrington na página 462. De fato, e todo o Evangelho será construído para responder a essa pergunta, guardada sigilosamente, que só pode ser compreendida no mistério pascal, no mistério da cruz. As duas estradas irão encontrar-se na cruz. De fato, o segredo messiânico e a incompreensão dos discípulos só se resolverão com o sofrimento, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, eles só poderão falar quem é Jesus por meio do Espírito Santo recebido, mas o deverão fazê-lo após um mandato específico: ide por todo mundo proclamar o Evangelho a toda criatura. Então, entendemos porque no Evangelho de São Marcos, Jesus impõe o sigilo messiânico aos seus discípulos, aos miraculados, aos demônios, inclusive quando ele realiza os exorcismos, para que os seus contemporâneos não tenham uma má compreensão, uma má ideia de quem ele seja, mas compreendam corretamente quem ele é e a natureza da sua missão. E esta compreensão profunda só pode ser realizada na cruz. Veja que construção fantástica São Marcos fez do seu evangelho, né? O evangelho mais curto dos 4 evangelhos, é o mais conciso, o mais denso, mas de uma profundidade teológica imensa. Ele começa o seu evangelho no primeiro versículo dizendo: início da boa notícia, do bom anúncio de Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E constrói todo o seu evangelho a partir daí, para que lá no final, na crucificação, 15:39, o centurião romano proclame verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E nós acompanhemos toda a trajetória de Jesus com seus discípulos, a incompreensão dos discípulos e dos contemporâneos de Jesus acerca de sua pessoa, para que nós façamos este mesmo caminho e descubramos quem ele é no mistério pascal, na paixão, na morte e na ressurreição, para que nós façamos a mesma experiência dos discípulos, de estar com Jesus, né, lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, estar com Jesus, ficarmos com ele para sermos enviados a anunciar o Evangelho. Então essa é a experiência de ler e saborear o Evangelho de São Marcos, né, que nesse ano litúrgico na igreja, no ano B, é o ano litúrgico, aliás, que nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos na nossa liturgia dominical do período do tempo comum. Né, olha, esse conteúdo é muito rico, muito interessante. Compartilhe esse conteúdo aí com seus irmãos de comunidade, com a sua pastoral, com seus amigos, com a sua paróquia, no seu grupo de catequese. E caso lhe interesse, né, compartilhe com todos e faça com que esse conteúdo chegue a quem necessite. Deixe aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu curtiu. Coloque aqui também as suas perguntas, as suas dúvidas, a sua participação, o seu incentivo. E na próxima aula nós vamos vir com o conteúdo do Evangelho de São Lucas. Fique com Deus e com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.